2, 3, gravando. Hoje é dia 8 de abril de 21. Essa é a nossa quarta aula de economia, tá? Aula que está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal, no canal do YouTube do professor e na pasta, né, da nossa disciplina no Moodle, ok? Vocês já estão aqui na tela com um esquema, né, da aula passada. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: com relação a esse esquema, se é que você se lembra da aula passada, alguma pergunta, algum questionamento? Alguém poderia printar e colocar esse esquema no nosso grupo de WhatsApp? Alguém pode fazer isso? Para que vocês tenham acesso. Posso, já faço, professor. Faz isso para nós. Então, o que diz esse esquema? Esse esquema classifica bens ou serviços públicos, né? Bens ou serviços em dois tipos: bens ou serviços privados ou bens ou serviços públicos. Tá? Os bens ou serviços públicos, eles podem ser puros ou impuros. Basicamente, a diferença entre um bem ou serviço público ser puro e de um bem ou serviço público ser impuro é a aplicação da exclusão, a conveniência da exclusão, ou seja, em determinada situação, em determinado momento, né, a exclusão é aplicável, a exclusão é conveniente. Geralmente, quando tem problema de congestionamento. Né? Nesse caso, um bem público que tem características públicas puras, naquele momento pode ser tratado como um bem público ou um serviço público impuro. Ok? Mas, no geral, o que tem um bem ou serviço público? É indivisível, custo marginal desprezível, não existe rivalidade no consumo, não se aplica o princípio da exclusão, o mercado não funciona eficientemente, o mecanismo de oferta e demanda não funciona eficientemente, e essas características fazem com que esse bem ou serviço seja melhor ofertado, seja melhor colocado no mercado pelo setor público, pela esfera pública, pelo governo. Por quê? Porque se fosse colocado pelo privado, né, nós teríamos uma situação de mau funcionamento do mercado, inadequação entre oferta e demanda, preços abusivos. Tá? Então, tudo isso justifica que alguns bens ou serviços sejam ofertados pelo poder. Por outro lado, nós temos bens ou serviços privados, que apresentam outras características. São divisíveis, a exclusão é conveniente, existe rivalidade no consumo, o custo marginal por unidade a mais produzida é positivo, o mecanismo, né, de preço, o mecanismo de mercado, né, a lei da oferta e da demanda funciona adequadamente. Tá? Então, isso gera os chamados bens ou serviços, caracteriza, melhor dizendo, um bem ou serviço privado. Bom, esses bens ou serviços privados podem ser divididos, né, em bens ou serviços privados mistos e não mistos. O que seriam os bens mistos, bens ou serviços privados mistos? Seriam aqueles que geram externalidades, sejam positivas ou negativas. O que são os bens ou serviços privados não mistos? São aqueles bens ou serviços privados que não geram externalidades, ou seja, o consumo ou a produção de um determinado bem ou serviço é internalizada pelo fabricante, né? Maximiza os lucros, ou pelo consumidor, que maximiza satisfação, que maximiza benefício. Então, repetindo, um bem ou serviço privado pode ser misto ou não misto. Se ele é misto, ele é
caracterizado como um bem privado que gera externalidades, positivas ou negativas. Se ele é não misto, ele é um bem ou serviço privado que não gera externalidades, sejam elas negativas ou positivas. Bom, e aí nós temos o seguinte: se ele for misto, ele pode ser meritório ou demeritório, tá? Ou não meritório ou não demeritório. Você poderia botar aqui, ó, acrescentar aqui, não demeritório. Ou demeritório. Bom, vamos lá. O que é um bem misto meritório? Um bem privado, misto, meritório, ele é aquele bem privado que tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Ou seja, a sociedade elege aquele bem ou serviço como de real importância, como gerador de tantas externalidades positivas, que ele é tratado como meritório, ou seja, ele é tratado como se bem público fosse. E o que é um bem ou serviço privado misto, não meritório ou demeritório? Desculpa, o que é um bem ou serviço privado misto demeritório? É aquele bem ou serviço privado que gera tantas externalidades negativas que a sociedade o trata como sem mérito ou com mérito negativo, tá? De tal forma que a sociedade ou proíbe ou diminui a sua produção ou o seu consumo ou limita o seu uso, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, um bem ou serviço privado pode ser misto, gera externalidades positivas ou negativas, e ser meritório ou demeritório, positivas ou negativas, serem tão grandes que a sociedade exige do governo uma intervenção, uma política. Por outro lado, um bem ou serviço privado pode ser misto, mas tanto a externalidade positiva quanto a externalidade negativa não são tão grandes, de tal forma que o governo não intervém, que o governo não adota nenhum tipo de política pública específica. E, por fim, aqui embaixo, né, o bem ou serviço privado não misto, é aquele que nem gera externalidade positiva, nem gera externalidade negativa, ou seja, o consumo, o resultado do consumo ou da produção é internalizado pelo produtor e pelo consumidor. Ok? Perguntas? Flora, está me ouvindo, a Bruna? Sim? Pode me dar um exemplo em prática de vida real de um bem demeritório? Vamos lá, com calma, a gente vai dar um exemplo sim. Vamos lá. Então, vamos lá. É a Bruna? Quem é que perguntou? A Bruna Moreto. A Bruna, né? Vamos lá, Bruna. Vou te dar um exemplo. Tá? A bebida alcoólica, ela é um bem privado ou público? Bem privado. Por quê? Ela é divisível ou não? Ela é divisível. Né? É possível aplicar a exclusão? Sim. Existe rivalidade no consumo? Rivalidade no consumo ou na venda? Não existe rivalidade? Se tu está tomando aquela cerveja, eu estou tomando ela? Ou são excludentes? Se tu está consumindo aquela cerveja, eu posso estar consumindo. O senhor está consumindo ou tu está consumindo ela? É que depende. Como assim? Dividir a cerveja, é isso? Uhum. Tá bom, então latinha de cerveja. Tá? Tu tá com a latinha de cerveja na mão. Não. É meio difícil. Entendi. Claro. Aqui, né? Hoje em dia nem isso dá para fazer, né?
Mas existe rivalidade no consumo. Então, a latinha de cerveja é divisível, a exclusão é praticável, o custo marginal por latinha a mais produzida é positivo, existe rivalidade no consumo e o mercado funciona eficientemente, ou seja, consegue determinar um preço pela latinha de cerveja. Concorda ou não? Sim. Tá. Perfeito. A latinha de cerveja, o consumo de cerveja, gera externalidades, sim ou não? Sim. Oi? Sim. Positivas ou negativas? Negativo. Por que ela gera externalidades negativas? Lixo no meio ambiente. Oi? Fala mais alto, Bruna. Fala mais alto. É que eu tô pelo computador, daí eu não sei por onde tá a chamada Não, de áudio. agora melhorou. Fala. Agora tá. É que eu achei que tava no fone. Externalidade vai se encaixar, sei lá, lixo no meio ambiente, alcoolismo, ou é outro. Não. Eu te pergunto. As pessoas que bebem não têm mais chance de serem violentas? Sim. De agredirem outras pessoas, de provocarem acidentes Acidente de trânsito, sim. de trânsito? Ou seja, há uma série de externalidades negativas geradas pelo consumo de bebida alcoólica. Concorda? Sim. Então, a cerveja ou, sei lá, a cachaça, né, ou o vinho é um bem, né, de característica privada, misto, porque gera externalidades. Agora eu te pergunto, a sociedade trata esse bem como demeritório, sim ou não? Eu acredito que sim, mas eu tô chutando. Não? Sim, mas eu tô chutando. Eu te pergunto, todo mundo pode consumir álcool? Não. É proibido para quem consumir álcool? Menor de 18. Tem que ter mais de 18, mais do que isso. Uhum. Tu não pode consumir álcool quando vai dirigir, concorda? Uhum. Sim. Ou seja, há uma série de regras, de políticas que limitam o consumo desse produto. Então ele é Tá? meritório. Oi? Então ele é um bem meritório. Então, vamos lá. A cerveja é um bem de característica privada que gera externalidades negativas, por isso ele é misto, tá? E por as externalidades negativas serem muito grandes, a sociedade o trata como um bem privado, misto, demeritório, de tal forma que limita, que proíbe o consumo do álcool em determinadas situações e para determinados grupos de pessoas. Entendeu ou não? Sim, agora sim foi. E um serviço. Eu acho que o serviço meritório deve ser um pouco mais difícil de. Serviço meritório, vou te explicar. Demeritório. Vamos lá. Serviço meritório. Eu pergunto, Demeritório, o senhor tem? educação básica. Educação básica. Tá? Eu pergunto, o serviço de educação, escola, tá? É divisível? Consegue dividir uma sala de aula, estabelecer um número de alunos? Sim ou não? Sim. O custo marginal por aluno é positivo ou não? Sim. Sim, né? Porque tu tem mais alunos, tu precisa de mais professores, mais salas, mais estrutura física. Concorda ou não? Concorda? Sim. Então, Concordo. o serviço escolar da educação básica é divisível, é excludente, né? Exclui, né? O custo marginal é positivo, existe rivalidade no consumo, o mercado funciona, eu consigo estabelecer um preço para esse serviço? Consegue. Tu estudaste em escola pública ou escola privada? Escola pública.
Ok. Se tu estudasse em escola privada, tu teria que pagar o quê? Livros, transporte, normalmente. Deixa eu ver. Uma A mensalidade. mensalidade, uniforme. Ou seja, a mensalidade não é um preço de mercado, Sim, tá? Quando se tu estudasse na PUC, tu também não pagaria uma mensalidade na faculdade. sim. Então, ela tem todas as características de um bem privado, melhor dizendo, de um serviço privado. Agora, eu te pergunto, a educação fundamental, a educação básica, gera externalidades ou não? Sim, penalidades positivas. Então, tá. Então, é um bem misto. Bom, aí eu te pergunto, então, a educação básica é um serviço de características privadas, misto, né, porque gera externalidades. Ela é meritória ou demeritória? Meritória. Ok, então é um serviço de características privadas, misto, que gera externalidades positivas, e meritória. Por quê? Porque a sociedade brasileira considera tão importante a educação básica, tão importante a educação básica, que mesmo tendo características privadas, a sociedade trata esse serviço como se serviço público fosse. Por que trata esse serviço como serviço público fosse? O que diz a nossa Constituição? Garantir a educação. Educação, né, até seus diversos níveis. Né? Ou seja, a Constituição prevê a oferta desse serviço de características privadas pela esfera pública. Ou seja, a sociedade brasileira considera que as externalidades geradas por esse serviço são tão grandes, que mesmo tendo características privadas, deva ser tratado como serviço público fosse. Ficou claro ou não? Sim. Perguntas? Professor, desculpe interromper, sou Elise. Tem uma colega que está mandando mensagem no WhatsApp, Márcia Fé. Ela disse que ela não consegue entrar pelo e-mail da UERGS e está solicitando permissão para participar da aula. Pede de novo, diz para ela pedir que eu abra. Tá, eu vou falar. Abrir. Tá, então tá ótimo. Obrigada. Tá, continuamos. Mais alguma pergunta em relação ao esquema? Aproveitem, depois vem o exercício. Senão vocês vão ficar boiando no exercício. Querem outro exemplo? Tem um exemplo aí que vocês tenham dúvida? O senhor poderia dar mais exemplos? Juliane, de quê? De privado ou público? Dos dois? Tá, vamos fazer o seguinte. Tu já postou lá, Juliane, no nosso grupo? Não, a imagem? Postei. Já postou? Sim. No nosso grupo? Não estou vendo aqui no nosso grupo de WhatsApp. Ah, tá aqui. Tá ótimo. Tá aqui. Valeu. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou parar, vou deixar de compartilhar isso aqui e vamos para a lista de exercícios. Vou compartilhar o... Ok. Estou compartilhando com vocês. Vamos lá, vou perguntar para vocês agora. Primeira pergunta. As externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como bem meritório? Todo bem que gera externalidades é tratado pela sociedade como bem público fosse? Ou serviço público fosse? Vamos melhorar aqui. As externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como meritório ou demeritório? Quem é que me responde essa? Nesse caso, sim, né? Porque era como a gente estava discutindo. Meritório é bens que têm externalidades positivas e demeritório são bens que
tem finalidades negativas, não? Será? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dar um exemplo de educação, tá? Você lembra que eu falei aula passada do curso de inglês? Tá? Eu pergunto para vocês. O curso de inglês é um serviço de educação. A pergunta que eu faço, ele tem características de um serviço privado ou de um serviço público? O que vocês acham? Privado. Privado. Todo mundo concorda? Sim. Existe rivalidade no consumo, o custo marginal é positivo, o princípio da exclusão se aplica, o mercado funciona, consegue determinar um preço por esse serviço, tá? Tudo isso é divisível, ok, tem todas as características de um serviço privado, perfeito. Ele é classificado como serviço misto ou não misto? O que vocês acham? O que é misto, o que é não misto? Mista que gera externalidades. Não misto que não gera externalidades. Eu pergunto, é bom para a sociedade que as pessoas saibam falar duas línguas? Sim, é misto. Sim, é misto. Então, serviço privado misto. Agora eu pergunto, olhando aquele esqueminha lá, a sociedade trata esse serviço, né, o curso de inglês, como um serviço meritório, de tal forma que o setor público oferte ele gratuitamente para todos nós? Não. Sim. Não. Sim. Sim. Aonde que está previsto na Constituição o serviço os cursos de inglês? O governo faz uma ampla... Eventualmente tem um ou outro curso grátis, mas o governo, como política pública, oferta curso de inglês gratuito? Não. Então, vamos lá. O que é o serviço de educação de um curso de língua estrangeira? É um serviço de características privadas, misto, porque gera externalidades positivas, porém não é meritório, porque não é tratado pela sociedade, a sociedade não considera as externalidades geradas por este bem tão significativas que seja tratada como se serviço público fosse. Entenderam ou não? Sim, entendi. Uhum. Vamos lá, vamos tentar outro exemplo, tá? Uma coisa que faz mal aí, pessoal, que quando a gente consome faz mal. Me ajudem, deem exemplos. Cigarro. Não, cigarro, deixa o cigarro para depois, já vamos chegar no cigarro, dá outra. Coca-Cola. Boa, Coca-Cola, gostei. Tá? Só que a Coca-Cola tem as características de um bem privado e de um bem público. Privado. É um bem privado. Rivalidade no consumo, custo marginal positivo, aplica-se o princípio da exclusão, que mais? O que faltou ali? O mecanismo de mercado funciona adequadamente, consegue estabelecer um preço para a Coca-Cola, assim por diante. Ou seja, tem todas as características de um bem público, desculpa, de um bem privado. Eu pergunto, ela é um bem privado misto ou não misto? Misto. Por que misto? Se ela gera externalidade. Para quem? O fato de eu estar tomando Coca-Cola te prejudica? A poluição das garrafas PET. Mas daí não é o consumo, é a produção. Bom. Não Aí sabia não é o que tinha diferença. Oi? Eu estou Não falando... sabia. Tá, na produção a gente pode discutir depois, ok? Tu tá falando do líquido em si, que é a bebida que nós estamos bebendo, não o que... Tem o consumo e a produção. Vamos falar primeiro do consumo, depois a gente
pode falar, o fato de o professor ir lá embaixo, terminar da aula, e pegar, abrir, não tem Coca-Cola na geladeira do professor, mas se tivesse, tá? Já não tem exatamente para não beber. Mas se tivesse, o professor seguramente terminaria a aula e iria beber uma Coca-Cola. E aí? Isso aí gera externalidade negativa? Não, nesse caso não. Internalizado, né? Privado, não misto. Os potenciais benefícios, né? Eu gosto de Coca-Cola, o sabor eu acho legal. Benefícios ou malefícios da Coca-Cola são internalizados pelo consumidor. Concordam ou não? Sim. Tá. Em outro exemplo, me ajudem. Outro exemplo, consumo. Depois a gente vai para a produção. Me ajudem. Tem exemplo? Deixa eu... tem aquelas comidas congeladas de supermercado que vem de uma caixinha. Tipo pizza pronta, tal. Lasanha pronta. Dizem que faz muito mal, né? Privado, não misto. Eu Bem pensei em privado, academia, não professor. Oi? Eu pensei em academia. Serviço de academia? Isso, ginástica, malhação, enfim. O que tu acha? Por que tu pensaste em academia? Aí que tá. Agora eles têm as praças, né? Eles botam espaços nas praças públicas com coisas que tu pode utilizar para fazer educação física. Que nem aqui, pelo menos nas praças de Gravataí, eles têm as partes que tu pode se exercitar com os equipamentos que a prefeitura disponibiliza nesses espaços. Tu tá falando do parque, né? Isso. Do parque. Isso. A praça e o parque, ela não tem característica de um bem privado. Ela tem característica de um bem público. Sim, mas e esse espaço de ginástica? Desculpa, o que falasse? Esse espaço de ginástica, esses equipamentos que são disponibilizados ali. Ginástica faz parte da praça. Assim, como eu posso caminhar na praça, como eu tenho lá o parquinho na praça, é isso? Não, além do parquinho aqui tem, tipo, alguns equipamentos que tem até em academia. Tipo, alguns que tu vai... Tem bicicleta ergométrica. Enfim, uma pena que eu não tenho como mostrar agora, né? Mas, enfim, tu pode fazer bíceps, coxa, panturrilha Tem uma barra ali, né? Para subir e descer. Entre outros. Tem uns 10 equipamentos, assim. Para fazer abdominal, não é isso? Não, já passou disso, já. É o pezinho que tu levanta com a panturrilha. Enfim, outro que tu faz bíceps. Outro que tu faz costas. Eu vou mandar no grupo. Mas é uma esteira eletrônica que tem na praça? Não esteira. Amanhã eu vou mandar, amanhã fazer minha caminhada e eu vou mandar uma foto do quadro, porque daí tem cada equipamento e uma placa grande como fazer cada exercício, utilizar cada equipamento corretamente. Sim, claro. E para que serve. Não, então assim, o equipamento em si faz parte da praça, né? A praça ela tem característica de um bem privado, bem público, né? Tu não consegue dividir o uso da praça, o custo marginal de uma pessoa a mais é desprezível, é difícil tu determinar um preço para o uso o uso da praça, que mais? A exclusão ela é possível, mas não é conveniente. Se a praça não tiver congestionada, né, não existe rivalidade no consumo. Né? Tudo isso caracteriza o quê? Um bem de características públicas, um bem público puro. A praça, na maior parte das vezes, é classificada como um bem público puro. Agora, vamos lá, o setor de equipamentos ali da praça, se está lotado, o que é possível fazer? Pode estabelecer alguns critérios de uso, por exemplo, determinado horário é só exclusivo para pessoas mais velhas, ou a pessoa tem que tem que ter uma idade mínima para usar tal equipamento, né? E aí tu estabelece algum critério justamente devido a problemas de congestionamento, para evitar não é para evitar o congestionamento, né? Para, digamos assim, regular, organizar a disponibilidade daquele equipamento.
Aí, naquele momento que tu estabelece uma política pública regulamentar, né, regulatória para aquele equipamento, estabelecendo normas, regras de uso, tu está transformando aquele bem público de características puras em um bem público impuro. Ok? Entendido ou não? Sim. Tá, vamos lá. Cigarro. Quem é que perguntou? Foi o Ronaldo que falou de cigarro, né? Então, vamos lá. O cigarro. Eu pergunto, cigarro tem características de um bem privado ou um bem público? Privado. Todo mundo concorda? Sim. Gera externalidades? Sim. Positivas ou negativas? Negativas. Negativa. Então, o que tu tem? Tu tem um bem de características privadas misto. A sociedade o trata como demeritório? As externalidades negativas pelo cigarro são tão significativas que tratam este bem como demeritório? Sim ou não? Sim. O que a sociedade faz? O que o governo, através do governo, a sociedade faz? Tem as campanhas, né? Para reduzir, não, para acabar, né? De vez com o consumo. Tem até nos postos de saúde, geralmente tem os grupos, né? Antitabagismo, com reuniões e tudo mais. E fora todas as, né? Tudo que causa, né? As doenças, enfim. A causa das doenças é consequência, mas o que a sociedade faz? A sociedade estabelece que o governo deve fazer campanhas de conscientização nas escolas, né, nos meios de comunicação, mostrando os malefícios do cigarro. E mais, a sociedade exige que o cigarro não pode ser vendido para menores de 18 anos. E mais, a sociedade, através da política de atenção básica, cria programas de acompanhamento contra o tabagismo. A sociedade exige que toda vez que se venda o cigarro, ali a capa, né, a contracapa mostra fotos mostrando, né, sinalizando para os malefícios do cigarro. Tudo isso é chamada política regulatória, ou seja, o governo é chamado pela sociedade. Quando eu falo governo, não estou falando do Bolsonaro, da Dilma, nada disso. Quando eu falo governo, eu estou falando do papel do Estado, ok? O Estado é chamado pela sociedade, tá, para que ele estabeleça uma regulação, tá, uma norma, uma regra para o consumo desse produto, dada as externalidades negativas que ele gera. Ok? Estão entendendo? Sim, professor. Tá, agora vamos lá para outro exemplo. Vamos para a produção agora. Digam aí uma atividade de produção, tá, que gere benefícios. E aí? Eu sei de uma. Latinha de alumínio, reciclagem. Não é bom a reciclagem, a atividade de reciclagem? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Tem ali, tem a fabricação de alumínio, né, o reaproveitamento de alumínios é feito por uma empresa, pode ser feito por uma empresa privada, sim ou não? Pode. Pode ser ofertado pelo setor privado? Sim ou não? Sim, né? Sim. Tem todas as características de um bem privado, tá? A fabricação, né, e a reciclagem do alumínio. Ok. Essa atividade gera externalidades positivas? Sim, uhum. Sim, né? Gera. Quanto maior é o percentual de reciclagem, menor é o impacto ambiental. Concordam? Sim, concordo, professor. Então, é um bem privado misto, né? Okay? É um bem privado misto, né? Porque gera externalidades positivas,
e a sociedade pode tratá-lo como meritório. A produção, tratar a produção como meritória. De que forma? Simplesmente estabelecendo subsídios, estabelecendo isenções fiscais, vantagens, facilidades no processo de produção, para que cada vez mais empresas entrem nesse mercado, produzam mais, reciclem um percentual cada vez maior de alumínio e, por consequência, diminuam o impacto ambiental da produção de alumínio. Entenderam ou não? Mas esse subsídio, essa isenção fiscal é política regulatória. E quem é que faz essa política? É o Estado, o setor público, demandado pela sociedade, logicamente. Entenderam? Sim, mas quando a gente fala em reciclagem, remete diretamente à ideia das usinas de reciclagem do município, né, professor? Por isso que às vezes eu fico em dúvida quando o senhor fala que é um bem privado, porque normalmente, assim, se vê, tem notícia reciclagem através, vamos dizer assim, do DMLU, das suas usinas de reciclagem, né? Aí existe um ponto, assim, meio, vamos dizer assim, não é de divergência, mas é um pouco complicado, do ponto de vista daquilo que a gente visualiza no momento que fala em reciclagem. Não tem nada, olha aqui, ó. Vamos lá, deixa eu exemplo. Boa parte das empresas de reciclagem são empresas, né, organizadas pelo setor público, pelo DMLU, não é isso? DMLU e qualquer outro órgão público em outras cidades, em outros estados, ok? São chamadas usinas de reciclagem. Perfeito. Então, vamos lá. Eu pergunto, novamente, esse bem, essa produção podia ser privada, sim ou não? Sim, poderia. Poderia ser de iniciativa privada, claro. Poderia ser de iniciativa privada, perfeito. Então, tem as características de um bem privado. Gera externalidades positivas? Sim. Então, é um bem privado misto. Essas externalidades positivas são tão significativas que a sociedade considera essa produção meritória? Sim. Tanto é assim que a sociedade concede ao Estado o papel de produzir, de fabricar, né, essa como é que eu vou dizer, de gerir, né, professor? Gerir, de atuar no processo de reciclagem. Né? Então, o setor público assume o papel de reciclar. Por quê? Porque as externalidades geradas por esse processo são tão grandes, tão significativas, que a sociedade acha importante que o setor público atue. Entenderam? Sim, é de interesse público. É de interesse público. Então, cara, agora eu vou voltar de novo. A pergunta. As externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como bem meritório ou demeritório? Sim ou não, e por quê? E aí? Quem é que responde? Todo o bem, que gera externalidade, bem ou serviço que gera externalidade é um bem misto? Sim. Todo bem misto, ele é tratado como meritório ou demeritório? Sim ou não? Sim. Sim. Sim? Sim? Pensem bem. Curso de inglês? Não. Curso de... Mas o senhor falou meritório ou demeritório, né? De novo. Um bem privado que gera externalidades é tratado como bem misto? Sim ou não? Sim. Todo bem misto é tratado pela sociedade como bem meritório ou demeritório? A princípio, sim. É o que consta na... curso de inglês que eu passei meia hora falando o que ele é. Demeritório, na visão da sociedade, né? Ele é demeritório? Demeritório? É ruim? Prof, não estou entendendo essa parte. A sociedade limita os cursos de inglês? Bom, vamos de novo, vocês não estão entendendo.
De novo, vou falar de novo. Dá outro exemplo. Ver se eu acho outro exemplo aqui. Deem aí exemplos aí, por favor. Me ajudem só em exemplos que eu respondo para vocês. Vão dando produtos, serviços. Né? Claro, eu não vou dar. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Aqui a pergunta é: todos os bens mistos são meritórios ou não meritórios, né? Não, todos os bens mistos podem ser tratados como meritórios ou demeritórios. Tá? Mas tem alguns bens mistos que a sociedade não trata nem como meritório nem como demeritório. Geram, mas a sociedade não trata eles como meritórios nem demeritórios. A sociedade não estabelece política, não estabelece regra de uso, de limitação, de ensino. É o curso de inglês. O curso de inglês gera externalidade positiva. É bom para a sociedade. É bom que as pessoas saibam inglês. Agora eu te pergunto, a sociedade estabelece lei obrigando o setor público a ofertar esse serviço como se fosse público, dar incentivos para aumento da oferta desses cursos de inglês ou não? Não, né? Embora a gente saiba que externalidades, assim, conhecimento de inglês, uma sociedade que saiba falar inglês, gera externalidade, gera benefícios coletivos. Tá, professor, aí no caso ele não é nem demeritório nem meritório, ele é o quê? Não meritório? Quem? No caso do curso de inglês que o senhor estava falando aí. Ele é um bem privado, de características serviço de características privadas, misto, porque gera externalidades positivas, mas não é meritório, no caso, se é externalidades positivas, é meritório, tá? Mas não é meritório porque a sociedade não trata como se bem público fosse. Concordo. A sociedade deixa o mercado atuar livremente. Certo, mas aí, quando eu chego nesse ponto, eu não o classifico como meritório nem como demeritório. O que a sociedade vai dizer? Olha, gera externalidade, mas para nós, brasileiros, talvez na Coreia do Sul, a sociedade coreana pensa diferente. É muito importante para o coreano, né, falar inglês. Provavelmente está lá, o governo faz uma política pública específica e trata esse bem, esse serviço privado, que gera externalidades positivas, como meritório. Né? O governo faz, sei lá, grandes cursos, oferta gratuitamente para uma ampla gama de pessoas na sociedade. Bom, aí o que está acontecendo? A sociedade elege esse serviço como muito importante, de tal forma que o governo, através de lei, de normas, de políticas, oferta para a população. Ou seja, apesar de ser um serviço privado, características privadas, é tão relevante para a sociedade, é tão importante para a sociedade que as pessoas saibam inglês, que ele é tratado como serviço público fosse. Mas é um caso específico, né, professor? Tá? Vamos trazer para cá, para nós. Porque na Coreia do Sul, lá no caso, o governo ele dá incentivo para o ensino do inglês, o que não ocorre nos outros países. Tá, vamos aqui. Tudo é específico. Vamos comparar a saúde do Brasil e dos Estados Unidos, ok? A gente sabe que nos Estados Unidos tem um nível de tecnologia em saúde absurdo, muito mais avançado que o Brasil. Mas, em contrapartida, eles não têm um sistema público de saúde, não tem um SUS que nem o Brasil tem. Ok. Então, vamos lá. Eu pergunto. Entre os diversos serviços na área da saúde, nós temos, por exemplo, uma consulta médica. Tá? Eu pergunto, a consulta médica, ela tem características de um serviço público ou de um serviço privado? Privado. É divisível? Sim. O custo marginal é positivo? Sim. Existe rivalidade no consumo? Sim. Aplica-se o princípio da exclusão? Sim. É aplicado o princípio da exclusão? É, né? E eu consigo estabelecer um preço para o serviço? Sim.
Então, tem todas as características do serviço público. Bom, aí vamos lá. A consulta médica, ela gera externalidades? Sim. Ou não? Sim. Positivas ou negativas? Positiva. Por que ela gera externalidades? Para o tratamento das enfermidades, né, professor? Sim, mas externalidades é para todos. Para todos. Exato. Por quê? Porque a pessoa pode estar com uma doença infecto-contagiosa, que essa pessoa ela pode estar com transtornos mentais e, sei lá, cometer violência com outras pessoas. Uma série de coisas que ela pode cometer ou praticar se ela não tiver tratamento. Concorda? Sim. Então, a consulta médica, no geral, pode gerar externalidades positivas. Então, é um serviço de características privadas, misto, né, porque gera externalidades positivas. Agora eu pergunto, no Brasil, ela é tratada como serviço público fosse? Sim ou não? Porque está previsto na Constituição que a sociedade brasileira considera muito importante que todos tenham acesso à saúde. No Brasil. Eu pergunto, nos Estados Unidos a Constituição determina isso? Não. Por quê? A sociedade americana entende que não é relevante. O indivíduo tem que buscar saúde, busca lá no plano de saúde, busca junto à sua empresa, assim por diante. Está errado os americanos, está certo os brasileiros, não sei. Eu acho que o brasileiro está certo, mas cada um. Cada cultura, cada sociedade interpreta o que é meritório e o que é demeritório. Tá? O que pode e o que não pode. Por exemplo, maconha. No Brasil é permitido ou é proibido? Proibido. Então, a maconha, o consumo da maconha é um serviço de características, é um bem de características públicas ou privadas? Privadas. É misto ou não misto? Misto. Na sociedade brasileira, ela é tratada como não demeritória ou demeritória? Demeritória. Demeritória. O que faz a sociedade brasileira? Restringe o uso da maconha. A lei estabelece, olha, não pode. Não, criminaliza, né? Esse restringir é coisa nossa, né? Isso, essa palavra. A lei proíbe, ele restringe que a lei no Brasil não é cumprida. Tá? Eu até posso discutir isso. Tá? A gente podia discutir se está certo ou está errado, mas a lei proíbe. Okay? Aqui no Brasil é tudo muito relativo. Né? Eu acho que tinha que, já que, como tu falaste, né, restringe, se é para restringir, então estabelece a lei ali, até 10 gramas não está liberado, sei lá. Mas a lei não diz isso. O que diz a lei? É proibido, não é? Olha, eu tô para te dizer que se a polícia pegar com até uma certa quantidade de gramagem, aí é considerado para uso próprio. Aí começam os nossos problemas. Eu sei que se a polícia pegar, e o cara estiver lá com um papelote de maconha, ele não vai preso. Isso eu sei, tu sabe, todos aqui que estão na sala sabem, concorda? Sim. Agora eu pergunto, o que diz a lei? Criminaliza. Então, o que a sociedade entende? O que a sociedade brasileira entende? Que aquilo ali é ruim, não deve ser consumido. Entenderam? Então, é um bem de características privadas, misto, que gera externalidades negativas, e demeritório, porque a sociedade proíbe o seu consumo. Tá? É mais ou menos assim, eu sei que tem muita gente aí que gosta de cachorro, não tem problema, não tem nada contra o cachorro, mas tem uma lei que proíbe o cachorro de andar na beira da praia, né? Por questões de saúde pública, né? Não é um ambiente adequado para o cachorro. Eu pergunto, novamente, tem uma lei, mas não se cumpre a lei. Então, essa leniência do brasileiro também atrapalha muito, né? Não é só falando do cachorro, da maconha, estou falando em tudo, né? Essa flexibilidade da lei, de certa forma, atrapalha, né? E nos prejudica lá na frente, né? Vai ser outra história. Mas entenderam a questão ou não?
Sim. Então, assim, há uma série... eu vou fazer a pergunta de novo. As externalidades proporcionadas por um bem qualificam como bem meritório ou demeritório? Sim ou não? Todo bem que gera externalidades positivas ou negativas é tratado como bem meritório ou demeritório pela sociedade? Não. Sim ou não? Não. Não, né, pessoal? Nem todo bem que gera externalidades positivas ou negativas é tratado como bem meritório ou demeritório. Muitos geram externalidades positivas ou negativas, mas a sociedade não qualifica como se deva ser tratado por políticas públicas, como se o setor público tivesse obrigação, através de lei, de ofertar aquele serviço, assim por diante, ou aquele bem. Ou seja, vou dar outro exemplo. Tá? Vamos lá, vou tentar dar um outro exemplo para vocês. Poderia dizer que nem todo bem ou serviço é visto como essencial pela sociedade? Oi? Poderia dizer que não, porque nem todo bem ou serviço é visto como essencial pela sociedade? É a sociedade que vai tratar isso. Olha que bom, agora me lembrei de um exemplo legal, a máscara. Tá? Tem uma grande discussão no Brasil a máscara. A gente falou no início da aula a máscara. Eu pergunto, a máscara em si é um bem de características públicas ou privadas? Privado. É divisível, existe rivalidade no consumo, né? O custo marginal é positivo, o mercado consegue determinado preço. Eu pergunto, o uso da máscara gera externalidades? Sim. Positivas ou negativas? Positivas. Ok. Eu pergunto, a sociedade trata a máscara como um bem meritório por gerar externalidades positivas? Sim ou não? Sim. Sim? Não. O governo estabelece obrigatoriedade do uso da máscara? Ou o governo estabelece uma política de subsídio para comprar máscaras? Não, ele estabelece a necessidade de usar, né? Faz campanha. Ele está obrigando a gente a usar máscara? Tá? É uma discussão. Não estou falando da pandemia, estou falando no período normal. Esqueça a pandemia. Tá? A pandemia é um caso muito particular, tudo é diferente, ok? Mas antes da pandemia, a máscara não era um bem misto, um bem de características privadas que gerava externalidades positivas. E por isso era classificada como um bem misto. Agora eu pergunto, antes da pandemia, era um bem meritório ou não? O que a sociedade pensava da máscara antes da pandemia? Que não precisava, né? No caso que não era necessário. Ninguém seria obrigado a usar, não poderia impor nenhuma regra para usar máscara, né? O governo não deveria impor regra nenhuma para fazer o uso obrigatório da máscara, muito menos o governo deveria financiar ou facilitar ou dar subsídio para a compra de uma máscara, ou seja, garantir um preço mais baixo. Aí eu pergunto, então como é que era a máscara antes? Era um bem de características privadas, misto, meritório ou não meritório? Não meritório. Não meritório. Agora vamos dar outro exemplo. Medicamento da farmácia popular. Tá? Não tem a farmácia popular? Sim. É um bem privado ou um bem público? Bem de características privadas. Perfeito. Misto ou não misto? Misto. Tá? Por que ele é misto? Porque ele gera externalidades. Que tipo de externalidades ele gera? Externalidades positivas. Que tipo? Dá um exemplo. Eu compro lá na farmácia popular meu medicamento para hipertensão. Qual é a externalidade positiva que ele gera? O fato de eu estar consumindo agora, terminada a aula, vou tomar um remedinho para pressão. Vocês me estressam muito. É o desconto que o senhor ganha, né, professor, ao comprar o remédio.
Mas por que o fato de o professor estar consumindo remédio para hipertensão gera externalidades positivas? Eu vou lá, consumir, vou tomar meu remédio para hipertensão, terminada a aula. E aí? Eu pergunto, eu estou internalizando o benefício ou gera externalidades positivas? Nesse caso, internalizando. Oi? Internalizando. Internalizando? No caso da hipertensão, sim. Tudo bem, eu também acho que estou internalizando, ok? Mas o que digamos assim, a sociedade entende? A sociedade entende que no momento que a pessoa está tomando remédio para hipertensão, ela não vai demandar serviços de saúde de forma precoce, né? Ao invés de ter um ataque cardíaco com 50, que tem a idade do professor, ele vai ter um ataque cardíaco com 95, se Deus quiser, ok? Ou 85, que seja, ok? Que mais? Ele não vai deixar uma família desamparada, ele não vai pressionar a previdência pública, né? Ele não vai diminuir a força de trabalho. Onde foi? Então, na nossa ideia, as externalidades são positivas. Ok, perfeito. E a sociedade trata o consumo desse bem como meritório? Sim ou não? Sim. De que forma? O governo, através de políticas públicas, estabelece o quê? Um subsídio, não é isso? Isso, subsídio, essa palavra. Entenderam? Está ficando claro para vocês? Tá, melhorando bastante. Tá, vamos lá. Eu estou pensando em exemplos. Se vocês me ajudarem aí, né? Tentem pensar alguns exemplos e me deem alguns exemplos aí, podem falar. Aí, Professor Elise, eu pensei no exemplo, por exemplo, seguros. Seguro de? Seguro, numa forma geral, seguro de vida, seguro de carro, enfim, não sei se cabe esse exemplo. É característica privada, né? Privada, né? O seguro do meu carro, eu paguei, aliás, esse mês eu paguei o seguro do meu carro, ok? R$ 1.200, ok. Bom, e aí? Paguei o seguro do meu carro, paguei à vista, numa única parcela, ok? R$ 1.200. É um serviço de característica privada, ele é divisível, consegue estabelecer um preço, né? Tem tudo isso. Eu pergunto, o serviço gera externalidade, o meu carro está segurado, beneficia vocês? Altera a vida de vocês significativamente? O que vocês acham? Não, professor. Não, né? Não, porque é uma coisa bem particular mesmo, né? Bem individual. Então, é um serviço de características privadas, não misto. Não misto. Assim como é o pacote de bolacha que sei lá quem está comendo, a Camila, ou a Bruna, ou a maçã que a Alexandra vai comer. Isso aí são bens privados, não mistos. Ok? É claro que tudo depende. A sociedade é mutante, né? Ou seja, ela vai mudando o comportamento, né? Eu sempre brinco, esse negócio de cigarro, pessoal, há 30 anos atrás, não sei se alguém tem a minha idade aí na sala, né? Mas eu me lembro que eu voltei de uma viagem, não sei se eu já contei para vocês essa, eu voltei de uma viagem da Europa, tá? De Amsterdã, na Holanda, onde era liberado, onde eu fui num coffee shop, nunca me interessei por droga, mas eu fui num coffee shop lá na Holanda, e lá na década de 90, isso, final da década de 90, já era liberado. O pessoal lá, os amigos meus que estavam comigo, estavam lá, né, usufruindo daquele ambiente, né? Bom, mas tudo bem. Outra, prostituição, que na Holanda é liberado, por exemplo, nos Estados Unidos é crime. É um serviço, prostituição, não é? Sim. Não é um serviço? Tem todas as características de um serviço privado, só que a sociedade americana acha que gera, por puritanismo, por cultura, por religião, né? Acha que é um serviço
privado que gera externalidades negativas. Que tipo de externalidade negativa geraria a prostituição? Pode gerar criminalidade, proliferação de doenças, enfim. Boa, né? Promiscuidade, geração de doença, desvio, né? Da conduta, da moral, dos bons costumes dos americanos, sei lá, né? Eu vou criticar eles? Eu não vou criticar, embora não concorde, eu respeito. É uma cultura deles, é a ideia deles, é a visão deles. Para a sociedade americana, então, diante disso tudo, o que eles fazem? Eles proíbem ou não a prostituição? Sim. Já todo mundo sabe que na Holanda é diferente. Na Holanda está lá o homem, a mulher, está lá exposto lá, e quem quiser consome, né, o produto, o serviço, sei lá, né, vai, como é que se diz, com concordância de ambos e dentro de regras de civilidade, né? Mas tudo bem. Para o holandês, né, é outra visão. Ou seja, cada sociedade tem a sua forma de entender o que é meritório, o que não é meritório, o que gera externalidades positivas ou negativas. Entenderam? Então, só para completar, então, quando eu estava voltando da Europa, estava isso na década de 90. Estava lotado o avião, eu não era fumante, mas não tinha outro lugar. Ou eu voltava, ou eu tinha que ficar mais ali 4, 5 dias. Nem tinha dinheiro para isso, né? Na Europa. O que eu fiz? Não, vou voltar. Aí fiquei do lado de um casal alemão, né? Muito simpático. Ele era caminhoneiro, né? Ela, acho que era dona de casa. E aí, conversando, tal, em inglês. Caminhoneiro, o cara falando inglês. E aí os dois fumavam assim, um atrás do outro. Cheguei no Rio de Janeiro, né? Casa do Rio, depois eu vim para Porto Alegre. Né? Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava defumado, completamente defumado, de tanto cigarro que eu fumei. Né? Mas imaginem hoje se isso é possível, pessoal. Hoje mudou, a cultura mudou. Sim, eu converso com a minha vizinha às vezes sobre isso, quando as pessoas fumavam até dentro do ônibus, assim. Bom, fumavam no avião, fumavam no ônibus também. Não, eu tinha um colega meu da faculdade, que infelizmente, inclusive, faleceu ano passado, não foi de Covid, foi de hepatite. Né? Faleceu em fevereiro do ano passado. Meu melhor amigo, estava do meu lado o tempo inteiro, e a gente assistia aula de economia na faculdade, na federal, né? E ele fumava. E eu ali do lado dele. Na época a gente não tinha, sabia que fazia mal, mas né, jovem, aquela coisa. Né? Então, assim, conseguem imaginar hoje a rebelião que daria dentro da sala de aula se alguém fumasse? Se alguém ligasse o cigarro? Sim. Daria uma revolução, não daria? Sim. Esses dias eu passei por isso dentro do ônibus. Esses dias não, um pouquinho antes da pandemia, do ônibus executivo, aqueles fechados com ar-condicionado. O cara acendeu um cigarro. Existe uma lei que proíbe. Sim, fizeram parar o ônibus para o motorista e confirmar, falar para ele parar de fumar, né? Ou seja, a sociedade vai mudando o seu comportamento. Não é uma coisa fixa, tá? Não é... Pode ser que a sociedade americana, daqui a 20, 30... A Califórnia não libera maconha, o Uruguai não libera. Sim. Entenderam? Professor? Eu falei do cachorro. Talvez eu falei do cachorro para caducar. Provavelmente a sociedade está mudando. Tá? As pessoas consideram muito importante a companhia do cachorro, a convivência do cachorro. Mudou muito essa questão. Provavelmente essa lei que proíbe do cachorro circular na beira das praias vai caducar. Né? Vai se fazer uma nova lei, ou vai se flexibilizar a lei, justamente porque a sociedade acha importante passear com o cachorro, andar com o cachorro. Hein, professor, até porque cachorros são permitidos lá em Zurique, nos restaurantes, eles sentam nas cadeiras, eles andam nos trens, na Europa. É comum na Alemanha os casais entrarem com cachorros nos trens. Tá? Então, quer dizer, é de sociedade para sociedade mesmo. Isso vai mudando, pessoal. Vai mudando, o comportamento da sociedade vai mudando. Tá? Hoje tem cachorro no shopping, tem cachorro aonde? No restaurante, quem mais? Tem um lugar nos clubes, né? Isso é proibido. Então, assim, é comportamento. Então, e em função disso, a sociedade vai classificando como importante ou não importante. Importante, entendeu? Por exemplo, se discute agora um serviço público de pets, né? Para atendimento de cachorros. Né? O setor público ofertar
uma atenção de cuidados para cachorro. Já ouviram falar disso ou não? Sim, aqui vai ser criada uma clínica para cachorros aqui no município de Cachoeirinha agora. Agora eu pergunto, não tem todas as características de um serviço privado? Tem? A sociedade achava que a questão da saúde do cachorro antigamente não gerava externalidades, tá? Nem positivas nem negativas. Hoje não, a sociedade acha que é importante para a saúde mental da população, né? O cachorro ser bem tratado, ter um acompanhamento. Bom, esse serviço de características privadas, a sociedade acha que gera externalidades positivas e elas são tão significativas que o setor público tem um papel importante de ofertar esse serviço como se bem público, como serviço público fosse. Entenderam ou não? Então, entenderam? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Sim, sim. Professor, só para me anotar aqui. Então, no caso, eu poderia considerar, então, por exemplo, não meritório essa questão de que para a sociedade não, como é que eu vou dizer, não acrescenta, enfim, eu posso ter essas três opções, meritório, demeritório e não meritório? Olha o esquema lá. O que é ou seja, o bem misto, ele pode ser meritório ou demeritório. Quando é que ele vai ser meritório ou demeritório? Quando a sociedade considerar isso, né, que as externalidades, sejam positivas ou negativas, sejam tão significativas que mereçam regulação, mereçam controle, mereçam incentivo. Ou as externalidades negativas ou positivas não serem significativas, não serem consideradas tão significativas, como é o caso do curso de inglês para o Brasil, né? De tal forma que ele não é nem meritório, nem demeritório, embora seja um bem misto. Tá, então daí eu posso colocar isso como não meritório? Ou é que fica meio... Eu acho que teria que ter, de repente, um meio termo. Não demeritório. Isso, né? Tá. Daí eu poderia... Nem não demeritório. Tá? Entendi, seria o meio termo das duas, no caso. Não seria... A maconha na Califórnia, porque é a maconha na Califórnia, ou no Uruguai, aqui mais perto, ok? É um bem de características privadas, misto, que gera externalidades negativas, né? Todo mundo sabe disso, mas a sociedade californiana, a sociedade uruguaia não considera como demeritório. Tá? Ou seja, as externalidades negativas não são tão significativas que o Uruguai proíbe ou a Califórnia proíbe o consumo. Não. Entenderam? Sim, entendi. Então, obrigado, professor. Serviço privado, misto, não demeritório, para, né, o estado da Califórnia e o país, o Uruguai. Como é a prostituição. Sim, varia de acordo, então, com a cultura, a região. Vai variar, cada sociedade, o momento também, né? A sociedade muda, a gente vai se adaptando. Nós vamos nos... A prostituição no Brasil aqui seria não meritório, né? O que é? A prostituição no Brasil seria não meritório? A prostituição no Brasil é um serviço de características privadas, ok? Misto. Aí é uma questão seguinte, é misto ou não misto? Depende. No Brasil nós temos o seguinte, para o Brasil tem regras. Por exemplo, a prostituição é proibida para menor de 18 anos, não é isso? Sim. Então tá. Agora vamos pensar, prostituição para maiores de 18 anos, tá? O que nós temos para esse caso? Para o brasileiro, é um serviço privado não misto. Tá? Ou seja, por que é um serviço privado não misto? Por quê? Não gera nem externalidade positiva do fato lá de a pessoa estar ofertando o serviço de prostituição. Não vai, sei lá, desculpe a expressão, tá, mano? A pessoa está transando com a outra, não vai me afetar, não vai afetar vocês. Vai melhorar a vida de vocês, vai piorar a vida de vocês,
a minha? Não, né? Concorda? Sim. Então, o que o brasileiro considera? É um serviço privado não misto, não gera externalidades positivas nem negativas. É diferente do americano, que vê nesse serviço a geração de grandes externalidades negativas, de tal forma que esse serviço seja tratado como um serviço de características privadas, misto, demeritório. Entenderam ou não? Sim, entendi. Nesse caso, se aplica a questão da cultura. Daí tem uma... Para nós, brasileiros, o fato de uma pessoa estar lá se relacionando com a outra, pagando serviço para isso não vai prejudicar a sociedade, né? A sociedade reconhece isso como... Aliás, até está regulamentada a profissão no Brasil, né? Então, a sociedade reconhece isso como serviço, a pessoa, desde que, né, de forma correta, consentida, né, com regra, vai obedecendo o mínimo de civilidade, né, as pessoas se acertam lá e isso não vai afetar a minha vida, não vai afetar nossas aulas, não vai afetar nada. Concorda? Sim, concordo. Então, é um serviço privado não misto. Ok? Ou ainda, vamos imaginar que a sociedade considere, para a sociedade brasileira, que esse serviço gera externalidade negativa. Mas as externalidades negativas são tão pequenas, vamos imaginar que gere externalidade negativa. Seria um serviço privado, misto, não demeritório. Um ou outro, no caso, poderia se encaixar. Embora no Brasil, acho que a maior parte da sociedade considera que esse tipo de serviço também é opinião do professor, né? Não é... Estou aqui para dizer o que a sociedade pensa sobre uma coisa ou outra. Mas eu particularmente, para mim, não afeta em nada. As pessoas que estão ali fazendo esse tipo de serviço, prestando e recebendo serviço, internalizam benefício. Para mim, é um serviço privado não misto. Ok? Entendido? Ok, professor, entendido. Tá, vamos lá. Todo bem meritório é bem público? Sim. Todo bem meritório é um bem privado que gera externalidades positivas e, por ser meritório, é tratado como se bem público fosse. Entenderam ou não? E, pessoal, isso aqui existe. Não, professor. Não entendi. De novo. Todo bem meritório é bem público? Vamos lá. Então, vamos melhorar essa frase. Todo bem meritório é tratado como se bem público fosse? Vamos lá. Eu pergunto, educação básica é um bem meritório ou não? Sim. Meritório. É um bem de características privadas, que gera externalidades positivas, não é isso? E a sociedade, as externalidades são tão grandes que a sociedade brasileira prevê na Constituição, né, que deva ser ofertado gratuitamente, né, para a população, ok? Então, todo bem meritório no Brasil é tratado como se bem público fosse. Verdadeiro. Concorda? Sim, concordo. Então, no caso, eu posso partir do princípio que ele é, no caso, meritório, porque ele abrange ou afeta muitas pessoas e, no caso, posso partir desse princípio, professor? No caso, ele atinge tantas pessoas que se torna público, digamos assim, né? Porque atinge muitos. Tá, vou dar outro exemplo, tá? Não precisa atingir muitas pessoas, vou dar um outro exemplo, tá? O programa da AIDS não atinge tantas pessoas, mas no Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos raros países cujo tratamento da AIDS o setor público oferta. Não sei, o número de pessoas que têm HIV não é tão significativo. É grande, mas não é tão significativo. Mas o Brasil acha que esse serviço é tão importante que é tratado como serviço público fosse.
No SUS, por exemplo, nós temos vários procedimentos que antes não eram ofertados e hoje são. Por exemplo, tem a questão hoje muito importante, que é a questão da troca de gênero, não é isso? Sim. Né? Uhum. Acredito eu que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, não ofertava esse serviço. Concorda? Até 15 anos, 20 anos atrás, eu acho que o SUS não ofertava esse serviço. Troca de sexo, essa coisa. Ok, mudou, não mudou? Então, Sim, mudou. Então, a sociedade achou relevante que o SUS ofertasse esse serviço. Né? Determinou lá, através de lei, de regras, de normas, que esse serviço fosse ofertado. Não tem problema. Nós, sociedade, achamos que isso é importante. Né? Dessa forma, é um bem, é um serviço de características privadas que tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse, ou serviço público fosse. Entenderam ou não? Sim, entendi. Sim. Observem que tudo muda, pessoal. Sociedade, a lei, ela se adapta, a lei, a regra, a norma, ela se adapta às questões culturais, tá? Se adapta à realidade da sociedade naquele momento, ao entendimento que a sociedade tem sobre as coisas. Tá? Por exemplo, o Estado é laico hoje em dia, né? A sociedade. Antigamente não, o Estado era vinculado ali à Igreja Católica, no caso. Então vamos lá. Todo bem público é bem meritório? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Um bem público é um bem meritório? Ou um bem meritório é um bem privado que tem que ser tratado como se bem público fosse? Repetir. Eu acho que sim, professor. Ou um bem meritório é um bem de características privadas que é tratado como se bem público fosse? Eu acredito que seja a segunda opção, professor, um bem privado, né, que seja tratado, né, como se público fosse, em função daquele serviço médico que a gente falou antes, né? Isso que a sociedade acha muito importante, não é isso? Entenderam ou não? Isso. Perfeito. Então, é verdadeiro ou falso essa afirmação? Todo É bem falso, né, professor? É falso. É falso. É falso. É falso. Ok? Tá? O bem público é um bem que tem características próprias. É o caso do sinal de rádio, é a defesa nacional, é o parque público. Bem público é o bem indivisível, custo marginal desprezível, não existe rivalidade no consumo, né, o princípio da exclusão não se aplica, o mecanismo de mercado não funciona adequadamente. Isso é o bem público. Tá? Bem meritório não. Bem meritório é aquele bem de características privadas que, por gerar externalidades positivas significativas, é tratado como se bem público fosse. É o caso da fábrica de reciclagem. Né? Uma fábrica que perfeitamente podia ser uma fábrica privada. Mas o setor público acha tão importante aumentar o percentual de reciclagem, reciclar o máximo possível, que gere, que faz a gestão, que organiza para que a produção seja pública. Está claro ou não? Sim. Então, aqui, externalidades proporcionadas por um bem, eu qualifico como bem meritório ou demeritório. O que eu botei? Falso ou verdadeiro? O que a gente botou? Falso ou verdadeiro? Falso. Ok. Todo bem meritório é tratado como se bem público fosse? Verdadeiro ou falso? O que a gente botou? Botou verdadeiro. Todo bem público é bem meritório? Falso. Todo bem misto
que gera externalidades positivas é bem meritório? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Eu coloquei falso. Ok. Mais alguém colocou falso? Alguém colocou verdadeiro? Eu também coloquei falso. Perfeito, é isso aí. Nem todo bem misto que gera externalidades positivas é tratado pela sociedade como meritório. A gente falou do curso de inglês, a gente podia falar do curso de, sei lá, de curso de gastronomia, do curso de etiqueta, uma série de coisas, uma série de serviços que a sociedade, embora reconheça que gera externalidades negativas, não exige por parte, não estabelece que seja essa externalidade suficiente para que seja tratado como meritório. Qualquer bem privado pode tornar-se um bem meritório? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo concorda que é verdadeiro? Professor, eu tenho dúvida, porque, por exemplo, assim, ó, a maconha é um bem privado, e aí daqui a pouco ela não é meritória. Vamos esquecer a maconha, porque daqui a pouco pega a nossa gravação da aula, a gente está ralado, o professor é preso. Aqui, ó, estou mostrando óculos para vocês, tá? Eu pergunto, é um bem de características públicas ou privadas? Privadas. Tá. Ele é um bem que gera... Ele é um bem privado misto ou não misto? Misto. Tu acha que é misto? Tu acha que tu está te beneficiando do fato do professor tá usando óculos? Não, o senhor está internalizando o benefício. Não misto, Bem isso. privado não misto. Então, eu vou fazer de novo a pergunta. Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório? Falso. 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 Eu também estava com a maconha na cabeça. Não, pode ser a maconha. Vamos lá de novo, maconha. Sem problema. Eu botei falso por causa da maconha, né, professor? Vamos lá. Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório? Não, pode tornar-se bem... Bom, então vamos tirar a maconha. Se eu botar aqui, ó, bem meritório ou demeritório, eu tiro a maconha de vocês. Concorda? Mas continua Sim, sendo porque falso. que nem, ó, hoje aqui no Brasil é demeritório. Mas, com todos esses debates, um dia ela poderia se tornar meritória. E eu pensei nisso para responder verdadeiro. Não, aqui, ó, se eu botar dessa forma, eu tiro a maconha. Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório ou demeritório? Não. Tem bens que não geram externalidades nem positivas nem negativas. Agora eu vou comer uma maçã e pergunto, a maçã é um bem privado? Sim. É um bem privado misto ou não misto? Não misto. Não misto. Não, ela não pode. Se ela é não misto, ela não pode se tornar nem meritória nem demeritória. Sim ou não? Concordam? Concordo. Tá ótimo. Até porque quem vai sofrer os efeitos da maçã é o senhor, né? Não é ninguém mais. Os efeitos positivos. O gosto é ruim, mas está bem de saúde. Fazer o quê, né? Gostaria de comer uma pizza depois da aula, mas o professor tem que se cuidar, né? Então vai na maçã mesmo. Fazer o quê? Ok. Externalidades proporcionadas por um bem eu qualifico como bem misto? Sim ou não? Sim. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Hein? Alguém discorda? Tá certo, verdadeiro. E é verdadeiro. As externalidades são geradas apenas da produção? Verdadeiro ou falso? Falso. Pode ser geradas também no Serviço, né, professor?
do consumo. Consumo. Quando eu falo aqui produção de bens, eu falo bens e serviços, entendam, tá? Toda vez que eu falo bem, é bem e serviço, só para não colocar bem e serviço, bem e serviço. Então, as externalidades são geradas tanto na produção quanto no consumo de bens e serviços. Falso. O consumo de bens e serviços pode gerar externalidades? Sim. Positivas e negativas? Sim. Ou só negativas? Positivas e negativas, né, senhor? Claro. Consumo de, sei lá, uma vacina, por exemplo, é um bem de característica privada que gera externalidades positivas ou negativas? Positivas? O consumo pode gerar externalidades positivas ou negativas. Cigarro, vacina. Verdadeiro. A produção de bens só gera externalidades negativas? Falso. Tem exemplos de produção que gera externalidades positivas, além do que eu falei. Vamos lá. Pense. Qual é a produção que gera externalidades positivas? Produção de alimentos. Mais ou menos. A produção de alimentos gera impacto ambiental. Mas a produção orgânica, né, alimentos orgânicos, sim. Tá? Porque, né, protegem a terra, o solo, né, não usa agrotóxicos. Pode ser, bom exemplo. Outro exemplo, quem é que me ajuda? Não sei se entraria como produção, mas tratamento de água? Não. Boa, bom exemplo. Tratamento de água, esgoto? Saneamento básico, né? Tratamento do esgoto local de uma cidade, tá? Filtro para limpeza do ar, filtro para uma fábrica, né? Aplicação de filtros para evitar a poluição do ar. Carros elétricos, é outro exemplo, né? Que mais? Atividades de reflorestamento. É uma produção, não é? De madeira reflorestada, né? Madeira que não evita o quê? Evita que seja cortada árvores nativas. Tudo isso é produção de bens que gerem externalidades positivas. Concordam? Sim, concordo. Agora, produção de couro, coturno, produção de celulose, né? Vocês não se lembram, mas o professor que é mais velho se lembra. Agora alguém mora em Guaíba, aqui no grupo? Não, professor, mas na Zona Sul já dava para sentir o cheiro na época, assim, ali do outro lado do Guaíba. Eu moro em Guaíba e eu morava do lado da CMPC. Como é que é o nome agora? CMPC? Do lado do Rio Grandense. Hostel. E antigamente era, mais antigamente, no tempo meu e do Ronaldo, era Borregado. Mas, o senhor tá só no esculacho, né, professor? E a Borregada era o seguinte, o cheiro era horrível. Chegava em Porto Alegre esse cheiro. Chegava, eu morava em Ipanema na época, era horrível. Horrível. O cheiro eu acho que ele só não alcança mais tantos lugares, mas continuou horrível. Tinha vezes que dava dor de cabeça. Eu morava bem do ladinho. Agora que eu tô um pouco mais distante. E a casa também, tu não podia abrir a janela, porque tu tirava o pó uma hora, dava um tempo, tu ia passar o dedo em cima dos móveis e saía uma camada branca. Meu Deus. Agora eu tô mais distante, então agora eu não sinto mais o fedor horrível que sai de lá. O que o Brasil faz? O Brasil exige, né, uma legislação que bote filtro, que minimize esse problema. Agora, tem outros países que simplesmente proíbem esse tipo de atividade. Por exemplo, a Suécia, desde a década de 70, há mais de 50 anos, a Suécia disse: esse tipo de indústria a gente não tem. Tá? Por exemplo, a Alemanha, produção de carvão, a Alemanha tem uma grande reserva de carvão, não quer
porque gera muito impacto ambiental. O que acontece? O que a sociedade alemã tem? A sociedade alemã tem o maior parque eólico do mundo. Entendeu? Produção de energia limpa. Entendeu? Tudo depende da sociedade, do contexto, tudo vai mudando. Provavelmente, daqui a 20... Bom, celulose cada vez menos consumo, né? Mas provavelmente daqui a 20, 30 anos também, a nossa sociedade não quer esse tipo de produção. Entenderam? Perguntas. Entenderam a 9? Sim ou não? Sim. Sim. 10. Todo bem meritório é bem visto? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo concorda? Perfeito. Acho que não tem dúvida. Todo bem privado é bem meritório? Falso. Falso. Ok. Agora vocês estão pegando. Aos pouquinhos vocês estão pegando. Demorou, mas estão pegando. O consumo de bens só gera externalidades positivas? Falso. Falso. Segurança nacional é um bem público impuro? Falso. Falso, porque ele é puro, né? O senhor tinha até colocado isso. Não, era Forças Armadas, mas eu acho que se encaixa, né? É isso aí. É isso aí. Segurança nacional, perfeito. É indivisível, custo marginal é desprezível. Que mais? Não existe rivalidade no consumo. O princípio da exclusão não se aplica, não é aplicável. O mecanismo de mercado não funciona eficientemente. Tem todas as características de um bem público puro. A transmissão radiofônica é um bem público puro? Verdadeiro ou falso? Sinal de rádio é um bem público puro ou impuro? Eu acho que puro. É puro. O sinal de internet, É puro. e o sinal de internet é público ou é público puro ou impuro? É impuro, né, professor? Oi? Impuro? Vamos supor, tá? Tem muitas cidades que ofertam serviço de internet. Ah, sim. Se muita gente estiver usando aquela linha, aquele sinal, diminui a qualidade ou não? Sim, diminui. Né? Então, o que pode acontecer? O setor público pode estabelecer regras de uso, limitações por tempo. Né? Então, se torna um serviço público impuro. Ok? Entendido ou não? Sim. Vamos lá. Quando o consumo é rival, o custo marginal positivo, mas a exclusão economicamente inconveniente. De novo, essa pergunta não é fácil. Tá? Vamos lá. Quando o consumo é rival, ou seja, existe rivalidade no consumo, isso aí é de um bem público ou de um bem privado? Rivalidade. Privado. Ok. Custo marginal positivo. É público ou privado? Privado. Exclusão, mas a exclusão economicamente inconveniente. Ou seja, não é conveniente a exclusão. Trata-se de um bem público impuro? Verdadeiro ou falso? Aí meio que complica, né? Porque ali, aquele termo ali, inconveniente, ele gera uma certa confusão, né? Se é inconveniente, ele não seria bem público impuro, seria bem público puro. Não tem nada certo. Ó. Um bem público impuro é um bem cujo... desculpe, tá? Um bem público impuro é um bem público que tem problema de congestionamento. Se tem problema de congestionamento, ele vai ter rivalidade no consumo. Se lembram da Freeway? Sim, e a exclusão vai ser aplicável, né? O custo marginal é positivo. Sim. E a exclusão economicamente é conveniente, não Sim. inconveniente. Então, está errado aqui, concordam ou não? Sim, tem uma incongruência aí, né, professor? Aqui está errado. A exclusão seria
Não seria inconveniente, Conveniente. seria conveniente. Sim. Portanto, isso aqui é falso. Entenderam? Professor, pode fosse de conveniente- novo nessa questão? Oi? Oi? O senhor pode só explicar um pouquinho mais essa questão para mim? Desculpa. Claro, sem problema. O que nós temos? Lembra que eu falei do show da Anitta, aula passada? Sim, sim. Então tá, o show da Anitta na redenção. Ok, a redenção, via de regra, é um bem público puro. Assim, alguém está afim de passear com o professor na redenção depois da aula? Dar uma volta de bicicleta? Alguém topa? Pois é, né, professor? Com a pandemia, à noite, fica meio complicado. Eu acho que o problema nem é a pandemia, né? E eu moro na Zona Sul também, daí fica complicado. Não, eu pergunto. O problema aí não é nem a pandemia, concorda? Pandemia, eu acho que até o vírus tem medo de andar na redenção à noite. É verdade. Autocontágio. Não, muito perigoso. O vírus, coitado, olha ali para a redenção à noite e se apavora. Né? A chance de assaltarem ele é muito grande, concorda ou não? Concordo. Então tá, então vamos lá. A redenção à noite, ela tem todas as características de um serviço público puro, ok? Essa mesma redenção no show da Anitta, sem pandemia, sem nada, ou todo mundo vacinado, nada, uma situação muito mais equilibrada, né? Essa redenção estaria lotada, não teria lugar para ninguém, todo mundo queria assistir o show da Anitta, portanto, haveria rivalidade no consumo, o custo marginal seria positivo e a exclusão seria conveniente, não inconveniente. Ela podia oferecer um valor mínimo de ingresso para, sei lá, R$10 para ver o show da Anitta. Senão tu vai ter que ficar atrás da mureta lá, ou lá longe, para assistir o show da Anitta. Ou não poderia ser nem exclusão econômica, poderia ser exclusão de outro tipo. Show da Anitta é reservado apenas para aqueles, sei lá, para as pessoas com baixa renda, ou para as pessoas mais novas, ou para as mulheres, sei lá, algum critério, entendeu? Por quê? Porque existe rivalidade no consumo, o custo marginal é positivo e a exclusão se torna conveniente. Então, nesse caso, nessa situação da redenção, nesse momento do show da Anitta, ela é um bem público impuro. Embora, hoje à noite, se alguém for lá, aparecer lá, depois pode confirmar aqui na próxima aula, vai se tratar de um bem público puro. Ou seja, na maior parte das vezes, a redenção é um bem público puro. Entenderam ou não? Sim, entendi, professor. Obrigada. Aqui está falso. Okay? Quando o consumo não é rival, o custo marginal é zero ou desprezível. E a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores, temos o caso de bem público puro. Vamos lá. Um bem público puro, o consumo é rival ou não? Não. O custo marginal é zero ou desprezível? Sim. Sim. E a exclusão é praticável sem criar transtornos menores? Eu pergunto, eu consigo, no sinal de rádio, excluir o Ricardo, a Alexandra, o Ronaldo? Sim ou não? É fácil fazer isso? Não. Não. Na defesa nacional, na segurança da costa brasileira, eu consigo, sem maiores transtornos, excluir, sei lá, a cidade de Torres, a cidade de Capão. No momento que eu estou fazendo a segurança da costa, eu estou protegendo toda a costa. Tem que proteger. Não. Concordam ou não? Então, é muito difícil, num bem ou serviço público puro, tu conseguir aplicar a exclusão. Por quê? Porque é um bem indivisível, é um bem ou serviço indivisível. No momento que tu oferta esse bem ou serviço,
tu não consegue dividir, tu não consegue estabelecer, isso aqui é como um brigadiano que está na rua, né? numa esquina, num bairro. Ele não pode dizer, não, esse aqui eu não vou atender, eu não vou, esse tipo de cidadão eu não vou proteger, os outros sim. Né? Então, quando nós temos o caso de um bem público puro, tá? A exclusão ela até pode ser praticável, mas é muito difícil. Vai criar transtornos. Muito difícil de praticar a exclusão. Então, nesse caso, é falta. Alô? Terra chamando, estou escutando? Sim, estamos Sim. aí. Sim, antes deu uma falhadinha, mas agora voltou. Uma cortada na sua fala, mas tá tranquilo agora, professor. Cortou o quê? Cortou a minha fala? Isso, cortou um pouquinho ali, deu uma travadinha. Mas deu agora? Agora tá bom? Sim, não, agora tá tranquilo. Todo medicamento é bem misto? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Alguém aqui é calvo? Não. Ninguém é calvo? Ninguém é careca aqui? Se alguém um dia ficar calvo, vai tomar medicamento para calvície? Sim ou não? Vai. Eu pergunto, no momento que tomar medicamento para calvície, isso vai gerar externalidades negativas ou positivas? Não. 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 Vai gerar internalidade. Vai gerar externalidades? Não, internalidade. Vai internalizar o benefício, né? A pessoa que, sei lá, a pessoa não se sente bem, tem gente que gosta. Um colega meu que começou a calvície e pelou todo, cortou, botou zero cabelo. Ele achou melhor para ele, se sente melhor, tá ótimo, sem problema, ok? Então, remédio para calvície é um remédio que internaliza o benefício, concorda? Então, Sim. todo medicamento é misto? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Tem outro exemplo de medicamento que não gera externalidades. Insulina. Remédio para diabetes. Pode ser, para diabetes, pode ser. Medicamento para espinha. Tá? Sei lá, para Viagra. Viagra. Tá? Por aí vai. Né? Tem um monte. A maior parte dos medicamentos lá, aliás, não gera. Medicamento para função renal, para hipertensão. Tá? Embora, claro, aí tem um detalhe, que alguns medicamentos, como eu falei para você, fazem parte da farmácia popular. Seguramente, medicamento para hipertensão, por ter uma alta, porque como a hipertensão tem uma alta prevalência na população, isso gera um impacto sobre o sistema previdenciário, sobre o sistema de saúde, a sociedade trata esse medicamento como um bem misto, que gera externalidades positivas no seu consumo. E mais do que isso, um bem misto meritório. Concorda? Sim. Já o medicamento para calvície, não. Tá? Medicamento para espinha, não. Por exemplo, tá? A camisa de Vênus. O que o governo faz com a camisa de Vênus? Com a camisinha? O governo não oferta gratuitamente esse bem? Sim. Por quê? Porque isso gera externalidades. O não uso da camisinha. Gera externalidades negativas, tá? Transmissão de doenças, gravidez, né, precoce, né? Um monte de questões que a sociedade vai ter prejuízo para a sociedade, concorda? Então, o que a sociedade diz? Não, governo, não só no carnaval, em festas, vamos ofertar para os jovens, para a população em geral, camisinha. Então, se o jovem for numa UBS, ou for em um determinado local e não tem acesso gratuito à camisinha? Sim. Por quê?
que a sociedade brasileira considera que o consumo desse bem ele gera externalidades positivas. As externalidades são tão grandes que ele é tratado como se bem meritório fosse, embora, né, tenha todas as características de bem privado, né, como se bem público fosse. Então, o governo oferta gratuitamente esse bem. Entendeu? Provavelmente outras sociedades não fazem isso. Duvido que a sociedade americana, o governo americano, oferte gratuitamente camisinha. Ou, vamos lá, botar um governo, uma sociedade como a sociedade muçulmana, os árabes, lá, a Arábia Saudita. Vocês conseguem imaginar o governo da Arábia Saudita ofertando gratuitamente camisinha para a população? Não. Não, né? Por quê? Porque é uma questão cultural, de ter religião para fora. Está claro isso ou não? Agora sim. Tá. Toda educação é meritória? Falso. Falso, professor. Eu acho que aqui cabe aquela questão do curso de inglês, né? Tudo, né? Tá. Agora eu vou fazer outra pergunta. Toda educação gera externalidades? Professor, só pode... o senhor pode... Não sei se o senhor... é que para mim a sua fala cortou um pouquinho. Não sei se o senhor pode repetir, por favor? Toda educação gera externalidades? Sim. Acredito, sim, verdadeiro. Todo mundo acha que gera externalidades? Sim ou não sei se nesse caso cabe também um outro exemplo que a gente falou em aula sobre o curso de etiqueta, aquela coisa toda, né? Daí... Etiquetas, como aprender a jogar videogame. Que bem ou mal é xadrez, como aprender a jogar xadrez, como aprender a, sei lá, fazer cupcake. Isso aí gera externalidades? Não. Toda educação gera externalidades. Falso. Falso. Pergunta. Toda educação a educação pode gerar externalidades negativas? Não. E aí? Vocês acham? Quem é que responde essa? Quem responder essa ganha 0,25 na prova. Em estatística, o senhor não pode. Se acertar, se errar, perde 0,25. A educação não pode gerar externalidades negativas. Eu acho que é falso. Tá, mas por quê, cara? Não é só a falta verdadeira, tem que responder. Tem que dar um exemplo. Qual é a educação que pode gerar externalidade negativa? Eu pensei numa educação, mas, enfim, pode ser um exemplo muito bobo. Pode ser, fala. Tá, mas é a escola do crime. Quando o cara vai preso, e aí ele aprende... Uma bomba. Como construir uma arma, né? Como fabricar uma arma branca, né? A faca, ou como construir um coquetel molotov. Se tu vai na internet, hoje em dia, entra na internet, tem cursos para construção de armas caseiras, de fogo de artifício, por exemplo, de armas de fogo. Né? Ou seja, há uma série de educação, de cursos que podem gerar externalidades negativas. Eu achei que era um exemplo bobo, mas enfim. 0,25, obrigada. Não, foi um exemplo bem inteligente. Não, foi bom, foi bom. Ok. Verdadeiro. Depois te cobro, professor. Pode cobrar. Não tem problema. Quero a participação de você.
Um bem de características privadas pode tornar-se meritório e ter um tratamento como se bem público fosse? Verdadeiro. Aqui não tem dúvida, né? Não. Um bem público pode beneficiar diretamente a indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? E aí? Imaginem aí vamos melhorar aqui. Um bem público puro. Facilitar ainda mais. Pode beneficiar diretamente indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? A segurança nacional, a defesa nacional pode beneficiar? Oi? Eu acredito que não. Porque sempre será, esse bem vai ter novas pessoas, mesmo que seja para só alguns indivíduos, sempre vai ter demanda. Não tem como um bem público puro beneficiar diretamente a um indivíduo. Tá? O bem público puro apresenta a característica de indivisibilidade. Ele não consegue dividir, estabelecer essa parte é minha, aquela parte é tua, aquela parte é do outro. Entendeu? No momento que tu tem o serviço de proteção da costa, todos aqueles que estão no Brasil, na costa brasileira, estão sendo protegidos. No momento que tu tem serviço de segurança pública em Porto Alegre, em Guaíba, em Viamão, está sendo protegido por aquele serviço. Tá? Então, o bem público ele não pode beneficiar diretamente a indivíduo específico. Né? Ele é um bem indivisível, que não se aplica o princípio da exclusão, que não existe rivalidade no consumo. Tá ok? Sim ou não? Sim. Tá. 23. Todo bem ou serviço em saúde é um bem misto? Já falamos sobre isso. E aí, todo bem ou serviço em saúde é um bem misto? Verdadeiro ou falso? Falamos agora há pouco, pessoal. Sim. Não. É não, falso. né? O Viagra, o remédio para calvície, né? O remédio para, sei lá, para dor de cabeça, para diarreia, sei lá, o anticoncepcional. Tá? Embora o anticoncepcional ainda é discutível, né? Mas existe uma série de medicamentos, sei lá, o medicamento para espinha, minâncora, não é um bem em saúde, né? Que gera externalidades. Concorda ou não? Concordo. Nem todo bem ou serviço em saúde é um bem falso. Oi, fala. Fala, Ronaldo. Professor. Não, eu tive que tocar aqui no microfone que tinha sumido minha tela. Perdoe. Tá. Para terminar a aula, eu quero que vocês pesquisem isso, que eu não vou falar, já falei bastante, agora é com vocês essa última. E quem não responder essa última não tem nota nesse trabalho, ok? Quero que vocês pesquisem, cite 10 exemplos de bens ou serviços que geram externalidades positivas ou negativas no consumo ou na produção. Então, vamos lá. Eu quero, entendam aí o que eu quero. Eu quero 5 exemplos de bens que geram externalidades positivas no consumo, 5 exemplos de bens que geram externalidades negativas no consumo, 5 bens que geram externalidades positivas na produção, 5 bens ou serviços que geram externalidades negativas na produção. Entenderam? Aqui. Entenderam ou não?
Só um momento, professor. Ronaldo, tem como tu fechar teu microfone? Tá dando meio que uma Tá, interferência. colega, não estou conseguindo, estou fuçando aqui, deu um probleminha aqui, mas espera um pouquinho que eu vou continuar tentando. Ah, tá bom. Então vamos de novo. O que eu quero? Eu quero 5 bens ou serviços que gerem externalidades positivas no consumo, 5 bens ou serviços que gerem externalidades negativas no consumo, 5 bens ou serviços que gerem externalidades positivas na produção e 5 bens ou serviços que gerem externalidades negativas na produção. Ok? Beleza. É isso. Ok, professor. O resto tá feito. Ok? Como é que foi a aula? Foi boa a aula hoje, pessoal? Gostaram? Sim. Muito produtiva, professor. Obrigado. Tá. Não, tranquilo. Acho que valeu, né? Sim, sim. Professor, só uma pergunta. O senhor fez algumas modificações, né, nas questões, daí como é que a gente faz? Eu vou colocar, eu já salvei agora, né? Tá, Vou compartilhar com vocês. Só que eu não vou compartilhar agora. Talvez hoje ou amanhã de manhã eu mando para vocês não, tudo bem. esse arquivo novo. Eu tiro aquele velho e põe Tá. esse novo. Na verdade, o que é importante vocês fazerem? Hoje, agora, terminada a aula, eu mando para vocês esse arquivo já com gabarito, ok? Mas eu vou cobrar de vocês essa última questão. Tá. Não, tudo bem. Não, beleza. É que realmente na explicação, professor, fica claro, só que depois, se a gente for pegar os dois arquivos, a gente vai se confundir, porque é bem no detalhe, são coisinhas bem sutis aí que a gente pega na aula, mas depois confunde. Tranquilo. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou tirar aquele arquivo e vou botar esse. Tá bom? Valeu, professor. Tá, daí só para complementar, esses 20 exemplos a gente traz em aula, o senhor vai pedir que a gente poste no Moodle? Vocês vão postar no Moodle, né? Vão pesquisar e vão postar no Moodle. Ah, tá. E traz em aula também para comentar. Traz em aula, claro, depois a gente conversa. Na aula que vem a gente volta conversar. Tá, não, perfeito. Obrigada, professor. Tranquilo? Só mais uma pergunta. Tá, como nós comentamos, tipo, lá na Coreia do Sul, o inglês é importante, gera externalidades positivas e tal. Eu posso citar exemplos de outros países desde que eu especifique? Pode, desde que tu pesquise, né, que não seja chute, pode. Que nem comentamos, prostituição, inglês, enfim, em outros países. Não, beleza. Pode, claro, pode. Claro que pode. Tranquilo. Tá, e daí só a última pergunta. O prazo continua daí, claro, para o dia 10 agora, para postar também esses 20 exemplos? Comprou só uma questão, né? Sim, tá. Não, tranquilo. Obrigada. É o dia 10. Ok? Certo. Tá legal, valeu, pessoal? Valeu, professor. Show, valeu. Tchau, vocês. Tudo de bom boa aí. Noite. Tudo para vocês. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigada. Tchau. Até amanhã, professor. Boa noite. Tchau, pessoal. Até amanhã.